Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente aqui no dia 15 de abril de 2026. A gente começa mais uma edição e a Laura Couto Apostos lá na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, nosso espectador, que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e também comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos adiante. Boa tarde para você que mora nesse país em que a proteção a Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central lá do governo Bolsonaro, começa a cair. Finalmente, né? Aquele muro de proteção, inclusive na mídia brasileira, a grande mídia, a imprensa que é ligada ao mercado financeiro, vinha poupando o Campos Neto nessa investigação sobre o Banco Master. Era muita cara de pau, né? Debaixo da direção do Campos Neto, o Banco Master foi aprovado. Ele ajudou, deu um empurrão. 2 diretores do Banco Central que trabalhavam com ele estão sendo investigados. E aí o Campos Neto não aparecia em PowerPoint da Globo como responsável. Agora começa a ruir essa proteção. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no ICL Urgente. Vamos começar com notícia policial e política ao mesmo tempo, né? Caiu no pente fino do Supremo. Quem é que caiu no pente fino do Supremo? Flávio Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou abrir inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, e pré-candidato a presidente, por suspeita de calúnia contra o presidente Lula. Espalhou mentira. A palavra é essa, fake news, mentira. E aí, inquérito para cima dele. A decisão do Alexandre de Moraes, mandando abrir essa investigação, a decisão foi assinada na última segunda-feira, porém o sigilo só foi derrubado hoje, 3 dias depois, né? Alexandre de Moraes também determinou o envio dos autos à Polícia Federal com prazo de 60 dias para as diligências iniciais. Tá a manchete aí na tela, né? A manchete do nosso site. Vamos ver o que diz um trecho da decisão do Alexandre de Moraes. Aqui você tem a página oficial do Supremo e a gente destacou a parte mais importante. Autorização para instauração de inquérito policial em face do senador da República Flávio Nantes Bolsonaro pela suposta prática do delito previsto no artigo 138, em face do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atacou o Lula com mentiras. Não é que fez o debate político, isso é normal, né? Fazer o debate, criticar duramente, tudo isso é do jogo. Mas espalhar mentira não pode. E isso é que a extrema-direita faz no mundo inteiro para provocar deterioração, né, do sistema público, das eleições. A Laura tem mais detalhes sobre essa decisão de hoje do Alexandre de Moraes. Essa investigação tem como base uma publicação que foi realizada no dia 3 de janeiro de 2026. No post que foi publicado na rede social X, o Flávio Bolsonaro escreveu que o Lula vai ser delatado e associou o presidente a crimes como tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes eleitorais. Mas voltando para a decisão, o Moraes destaca que a manifestação do senador aconteceu num ambiente público e com ampla disseminação, com potencial de alcançar milhares de usuários. Então, resumindo, a internet não é terra de ninguém, né, Rodrigo? Mas parece que o Flávio Bolsonaro não sabe disso. A extrema-direita, as big techs, o Elon Musk, tentam fazer valer a tese de que é livre expressão total. Liberdade de expressão total. Não, a liberdade de expressão existe, mas existem limites. E a democracia brasileira aprendeu a colocar esses limites. Em 2018, naquela primeira eleição das fake news, dos grupos de Zap, a família Bolsonaro usou muito a disseminação de notícia falsa, porque eles aprenderam o esquema com Steve Bannon, aprenderam com as campanhas na Europa, da extrema-direita europeia. Brexit foi uma, a primeira campanha do Trump foi outra. Aprenderam, fizeram em 2018 aqui no Brasil. Depois, em 2022, já receberam algum limite. E agora, o Supremo está agindo antes até. Importante essa ação do Supremo, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral,
estará na mão dos bolsonaristas a partir de agora. André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então o Supremo é que vai ter que equilibrar esse jogo para evitar a disseminação das mentiras. E está começando com esse inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, que é para dizer assim para o Flávio Bolsonaro: não vai ter vale tudo. Se achar que pode fazer o vale tudo, haverá reação do sistema judiciário do Brasil durante as eleições. É um aviso. Eu acho que é um aviso muito bem dado. Vamos trocar de assunto ainda, mas ainda nos crimes ou supostos crimes da turma bolsonarista. No dia 14 de outubro de 2019, e aí eu entro naquele assunto que eu falei logo na abertura, dia 14 de outubro de 2019, o Banco Central, sob gestão de Roberto Campos Neto, deu aval para que o Daniel Vorcaro assumisse o controle do Banco Máxima, a instituição que depois daria origem ao Banco Master. Então foi nesse dia, outubro de 19, comecinho do governo do Bolsonaro, né, primeiro ano do governo Bolsonaro, que veio a autorização. Pode assumir esse Banco Máxima, aí o Vorcaro assumiu. Acontece que 8 meses antes, em fevereiro de 2019, o Banco Central havia rejeitado o mesmo pedido. O Vorcaro tinha feito o mesmo pedido, embasado da mesma forma, para assumir o comando do mesmo banco. Por que eles mudaram de ideia, hein? Na primeira tentativa da operação, o Banco Central era presidido por outro, Ilan Goldfein. Essa que foi a diferença. Em fevereiro, Ilan Goldfein na presidência do Banco Central. E o Ilan Goldfein era um homem também conservador e tudo vinha do governo do Temer. Só que não estava no esquema do Vorcaro. Nos dois casos, né, em fevereiro de 2019, presidência do Ilan Goldfein, rejeição, não autorizam o Vorcaro. E depois, em outubro, autorizam o Vorcaro a assumir o banco. Nos dois casos, estranhamente, né, as decisões da diretoria do Banco Central foram tomadas por unanimidade. Unanimidade para rejeitar e depois unanimidade para aceitar que o Vorcaro assumisse esse banco. O que mudou de uma decisão para outra? A presidência do Banco Central. Está muito claro, né, gente? No segundo pedido, o Banco Central, agora dirigido pelo Campos Neto, entendeu que Vorcaro demonstrou, sim, abre aspas, capacidade econômica para ser acionista controlador e, abre aspas, comprovou a origem do dinheiro para ter um banco e aí liberou geral, graças a esse homem que está aí na tela. Todas essas informações que eu acabei de trazer saíram hoje na Folha de São Paulo pela primeira vez, furando a barreira de proteção que havia ao Campos Neto. Laura conta outros detalhes para a gente sobre isso. Rodrigo, o Vorcaro apresentou para o Banco Central pelo menos 2 vezes a chamada declaração de propósito para comprar o Banco Máxima, que estava prestes a ser liquidado pelo Banco Central e até então era controlado pelo Saul Dutra Sabah. Na época, o Vorcaro já era acionista do Banco Máximo e detinha cerca de 15% do capital total. No primeiro pedido, que foi rejeitado pelo Bacen em fevereiro de 2019, a equipe técnica identificou falhas no processo. A dúvida fundamental da equipe de organização do sistema financeiro e resolução do Banco Central era sobre a origem dos recursos do Daniel Vorcaro. Os técnicos suspeitaram de circularização de recursos, ou seja, que o Máxima estivesse financiando a operação da própria compra. Tempos depois da primeira operação ser rejeitada, essa mesma diretoria de organização do sistema financeiro e resolução trocou de comando, agora todos indicados pelo Bolsonaro. E com a nova gestão, um novo pedido foi apresentado pelo Vorcaro ao Banco Central em abril de 2019. A equipe técnica, agora chefiada pelo Campos Neto, entendeu que o Vorcaro conseguiu demonstrar, sim, capacidade econômica e aí aprovaram a compra em outubro de 2019. Rodrigo. No segundo pedido, Laura, estava aqui. No segundo pedido, Laura, o então diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza apoiou o Vorcaro, afirmou que futuros problemas poderiam ser resolvidos, bastava ter supervisão no caso. Esse Paulo Sérgio, que deu esse ok, né, para o banco ser comprado pelo Vorcaro, acabou virando alvo da Polícia Federal na investigação do Master. É suspeito de ter trabalhado como uma espécie de consultor informal do Vorcaro. Inclusive, ele teria simulado a venda de um sítio em Minas Gerais para justificar, para ocultar o recebimento de propina do Master. Pelo menos é esta a acusação que há contra ele. Ele nega, está sob investigação, é um dos investigados.
Agora, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, eu acho importante, né, para as pessoas entenderem melhor a suspeita que existe. Acho que ficou bem claro, né? Duas situações, fevereiro e outubro de 19. A gente tem aqui um quadro mostrando como é que isso se deu, essa votação. Em fevereiro de 19, quando o pedido do Vorcaro foi rejeitado, a decisão foi unânime, como eu já disse. Os 8 diretores votaram contra. Depois, em outubro, de novo, o mesmo colegiado aprovou a compra também de forma unânime. 4 diretores mudaram nesse meio tempo, né? Então aqui, do lado esquerdo, rejeição reprovada a compra pelo Vorcaro. Todos votaram contra, todos, ó, xizinho vermelho aqui, todo mundo. Presidência do Ilan Goldfein. Em outubro, os 8 votaram a favor. Curiosamente, 4 dos que tinham votado contra em fevereiro, quando chegou outubro, mudaram de ideia. Opa, agora não, agora nós vamos aprovar. Paulo Souza, que eu acabei de citar, Otávio Damaso, Maurício Moura, Carolina Barros, tinham votado contra a compra do Master e agora, sob presidência do Roberto Campos Neto, mudaram o entendimento. Curioso, né? Será que o Campos Neto ajudou a convencer os coleguinhas do Banco Central a mudar o entendimento e aprovar a compra? Né? O Paulo Sérgio é apontado pela Polícia Federal como suspeito de ter recebido mesada de Vorcaro. O Paulo Sérgio Souza, esse que está aqui, né? Está investigado, tem mais de um investigado do Banco Central. Está faltando investigar formalmente o Roberto Campos Neto, abrir investigação. Mas hoje começou a cair a barreira que existia de proteção em favor do Campos Neto. É isso. Pessoal, falando ainda de crimes, né? Crime organizado, crime financeiro. A CPI do crime organizado rejeitou aquele relatório final que tinha sido apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Nós falamos disso ontem aqui, né? Ele pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo e também do procurador Paulo Gonet, mas não pediu o indiciamento de ninguém do caso Master, não pediu o indiciamento de nenhum bandido lá do Rio de Janeiro e nem de São Paulo, Comando Vermelho e PCC. Estranhamente, resolveu usar o relatório para atacar o Supremo Tribunal Federal e o documento apresentado pelo Alessandro Vieira foi rejeitado por 6 votos a 4. Não foi apresentado nenhum outro parecer alternativo e aí a CPI encerrou os trabalhos sem um documento final. É uma esculhambação isso, né? É uma esculhambação. Ficam ali semanas, meses, gastando dinheiro público, fazendo, né, produzindo notícia e depois não fazem um relatório final. Muito graças a esse relatório que eu considero muito ruim, né, o uso que o Alessandro Vieira fez do relatório. Vale lembrar, a comissão foi aberta em meio à pressão após a chacina promovida pelo governador do Rio, Cláudio Castro, na época. Mais de 120 mortos no Rio. Ninguém relativo a essa chacina foi indiciado no relatório do Alessandro Vieira. Da lista de Vieira, além dos indiciados, ficaram de fora muitos nomes. Olha só quem é que o relator esqueceu. Vamos trazer aqui. Quem é que ele deixou de fora? Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, que é o braço direito, o cunhado, Luiz Antônio Bull, ex-diretor de risco do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master. Aí ele não quis indiciar ninguém. Mas tem mais. Vira a página. Do campo da política. O Alessandro Vieira achou que não precisava. Deixou de fora. Não indiciou. Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, né? Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e grande amigo de Vorcaro, ele mesmo se define assim, e o Vorcaro definia o Ciro desta forma, Ciro Nogueira. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, suspeito de ser dono de aviões usados pela turma do PCC, e esses dois aqui também ficaram de fora, ó. O Roberto Leme, chamado de Beto Louco, e o Mohamed Hussein, o primo, líderes supostos do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Alessandro Vieira esqueceu todo mundo. O placar para rejeitar esse parecer do Alessandro Vieira foi apertado, 6 a 4. E só houve rejeição porque o governo entrou em campo na última hora e colocou senadores para votar contra esse relatório do Alessandro Vieira. A Laura explica melhor isso para a gente. Laura. Ontem o Palácio do Planalto foi craque do jogo, como dizem na internet. O que aconteceu foi que horas antes da votação do relatório final, o
o governo usou mudanças na janela partidária para mexer na composição da CPI. Então, 2 integrantes da comissão deram espaço para senadores que são mais alinhados ao governo. O Sérgio Moro, que agora é do Partido Liberal, e o Marcos Duval, do Avante, eles foram substituídos pela Tereza Leitão e pelo Beto Faro, que são ambos do PT. E tem mais, Rodrigo, as trocas foram feitas dentro do bloco que controla essas vagas na comissão. E com a saída do senador Efraim Filho do União Brasil durante a janela partidária, o MDB passou a ser o maior partido no colegiado e o líder, Eduardo Braga, que é aliado ao governo, também pediu ali as substituições. Foi graças a essa mexida na janela partidária que o Eduardo Braga assumiu o comando desse bloco. É uma regra interna lá do Senado e essa regra permitiu que o Eduardo Braga, aliado de Lula, trocasse os indicados dele na última hora e aí vieram esses 2 votos que garantiram o enterro desse relatório do Alessandro Vieira. Pessoal, mas além de ter sido derrotado no voto, né, gerou muito mal-estar em Brasília esse relatório do senador Vieira. O Supremo reagiu de forma dura. Ontem a gente já mostrou aqui que vários ministros do STF se manifestaram contra o texto, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Quem também veio a público hoje foi o próprio presidente do Supremo, Edson Fachin. Ele nem foi citado no relatório, mas ele institucionalmente resolveu fazer a defesa do Supremo contra esse ataque, que já é a turma da direita preparando o bote para tentar desmontar o Supremo se a direita ganhar as eleições no final desse ano. Em nota, Fachin afirmou o seguinte, a gente tem aqui a nota escrita pelo presidente do Supremo. A presidência do STF repudia de forma enfática a indevida inclusão e o alegado envolvimento dos ministros Alexandre Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, indevidamente mencionados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o crime organizado no Senado Federal, então uma reação assim institucional. De outro lado, o ministro Gilmar Mendes foi para as cabeças, né? Ontem ele já tinha falado e falou de novo, a Laura vai trazer mais detalhes aí sobre isso. O ministro Gilmar Mendes disse a interlocutores que ele quer entrar com uma representação criminal contra o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, na Procuradoria-Geral da República por abuso de poder. Nos bastidores, a avaliação é de que o movimento do Vieira cruzou uma linha ao mirar diretamente os membros da corte. E por isso, uma ala do STF passou a discutir algumas alternativas jurídicas para tornar o senador inelegível ainda nesse ano de eleição. Além disso, no início da sessão da segunda turma, na noite de ontem, o Gilmar Mendes voltou a criticar a decisão do relator da CPI do crime organizado. E vale lembrar, Rodrigo, como você mencionou, que antes da sessão, o ministro também soltou o verbo num post no X, que é um assunto que a gente trouxe aqui no Estélio Urgente ontem. Mas a gente separou um trecho do que ele falou em resposta ao relatório da CPI. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. Esqueceu os amigos milicianos. Disse que o Alessandro Vieira é amigo de milicianos. Será que ele se referia a milicianos que atuam dentro da polícia ou se referia aos milicianos da família Bolsonaro? De qualquer maneira, um ataque pesado do ministro Gilmar Mendes. Algumas pessoas entenderam que o Gilmar Mendes está exagerando nisso, que deveria virar essa página, porque afinal o relatório foi derrotado. Outros entendem diferente, que o Supremo precisa passar uma risca no chão agora para impedir que os bolsonaristas, em aliança com senadores como o Alessandro Vieira, possam ir para cima e tentar caçar ministros, interferir no Supremo Tribunal Federal, que teve um papel fundamental na defesa da democracia. Se houver uma nova tentativa de golpe no Brasil, e eu não descarto, o Flávio Bolsonaro é filhote do golpista que está preso, o Supremo seria alvo de novo. Ah, mas o Supremo tem que explicar se tiver envolvimento com o caso Master. Tem. Agora, o que o senador fez nesse relatório foi preparar o terreno
para ataques gravíssimos a um dos 3 poderes da República e que, coincidentemente, teve papel fundamental para impedir o Bolsonaro de dar um golpe de Estado. Então, eu entendo que o Gilmar Mendes não exagerou, não. Que tem que dar resposta. Não pode deixar. Essa história de, deixa, passou. A gente viu que isso não funciona. O bolsonarismo cresceu muito nessa linha. As pessoas acharam, não, deixa. Eles vão se perder sozinhos. Não, tem que enfrentar e tem que pagar as consequências por um ato grave como esse. Bom, ficou para depois, hein? Estou falando de outro assunto já, um assunto importantíssimo aí para as eleições e para a vida dos brasileiros. A análise das propostas que tratam do fim da escala 6x1 foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O motivo? Um pedido de vista coletivo de 2 deputados, Lucas Hedeker, do PSD, e Bia Kicis, do PL. Ambos são contra o fim da escala 6x1, são da direita. Com isso, a análise do parecer do relator Paulo Aze, que é do União Brasil, vai ter que ser remarcada e a Laura traz mais detalhes para a gente. Rodrigo, o que aconteceu foi que a oposição não ficou muito feliz com o relatório do deputado federal Paulo Aze, que votou favorável ao avanço na CCJ de PECs que prevêem a redução da jornada de trabalho no Brasil. O relator se manifestou pela constitucionalidade do texto, mas também recomendou que seja discutida uma fase de transição entre a redução da jornada, além de possíveis compensações também para o setor produtivo para a implementação dessa medida. Mas vale lembrar que na CCJ, os parlamentares eles não analisam o mérito da proposta. Eles só dizem se ela atende aos requisitos constitucionais e legais para seguir tramitando ali na casa. Importante a gente esclarecer. Vamos explicar tudo aqui para a turma, né, Laura? PEC é um projeto de emenda constitucional, por isso que tem esse nome, PEC. Essa PEC em tramitação é encabeçada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Mas acabou englobando também o projeto do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Essa história não acaba aí, né? Temendo atrasos na votação desta PEC da Érica e do Reginaldo, né, o presidente Lula se adiantou. Você lembra, a gente trouxe essa notícia aqui. E enviou ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho. Então você tem 2 coisas em paralelo. A proposta de emenda constitucional da Érica Hilton, que é essa que foi paralisada durante um tempo aí na CCJ, e o projeto de lei com urgência, mandado pelo Lula. E quando a gente fala com urgência, é que ele tem que ser votado em até 45 dias, ou então tranca a pauta do plenário da Câmara. A medida do Lula foi publicada pelo próprio presidente nas redes sociais e a gente tem aqui alguns dos pontos. Vou colocar no telão, isso mesmo. Então é o fim da escala 6x1, substituição por um modelo 5x2, com 2 dias de descanso por semana, redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais no Brasil todo, sem redução de salário, piso ou direitos já existentes. Regimes especiais serão mantidos, modelos como 12x36, o pessoal de segurança pública, por exemplo, trabalha muito, né, plantões e tal, também na área de saúde. Continuam permitidos dentro da média de 40 horas semanais. O assunto é um pouco confuso, como eu disse, porque você já tinha a PEC do fim da escala 6x1 e agora o governo tem esse projeto de lei da urgência assinado pelo Lula. Laura, explica melhor para a gente esse enrosco, são 2 projetos andando em paralelo, não é isso? Isso, exatamente. Só que além de serem 2 formatos diferentes, a PEC protocolada pela deputada Érica Hilton propunha uma redução ainda mais significativa da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas, com uma escala de 4x3, ou seja, 4 dias trabalhados e 3 de folga. Mas o governo do Lula mirou num meio termo, são 40 horas semanais e uma escala de 5x2. E tem mais, uma PEC, que é uma proposta de emenda da Constituição, ela precisa da aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também no Senado para alterar a Constituição. Já um projeto de lei, que é o caso do enviado pelo presidente Lula, pode ser aprovado por maioria simples e dá direito ao presidente de vetar trechos aprovados pelo Congresso quando ele for sancionar a nova lei. Então, resumindo aí, a PEC é um caminho mais lento e com mais protagonismo do Congresso e tem como finalidade alterar a Constituição. Já o projeto de lei com urgência garante uma tramitação mais rápida e também altera a CLT e outras legislações que são infraconstitucionais. Então, os 2 projetos estão rolando aí paralelamente no Congresso, Rodrigo. É isso, Laura. Acho que a gente fez um esforço aqui para explicar, né? Porque as pessoas falam, peraí, tem PEC, tem projeto do Lula. O objetivo é o mesmo, 2 caminhos em paralelo. O que andar mais rápido vai chegar lá e vai ter aprovação, né? Tomara que passe logo.
Mas vamos trocar aqui de assunto. Lula empatado com Flávio Bolsonaro no segundo turno. É o que diz a nova pesquisa Quest, divulgada hoje, traz números um pouquinho diferentes dos de ontem da CNT-MDA. O levantamento da Quest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos olhar o cenário de primeiro turno? Cenário de primeiro turno aqui na tela, por favor. Isso. Lula, 37%, Flávio Bolsonaro, 32%. Caiado, 6%, Zema, 3%, Augusto Cury, né, aquele coach que agora entrou aí, 2%, e outros, Renan Santos e tal. Diferença de 5 pontos. A MDA de ontem tinha uma diferença maior, estava 39-30. Né? 2 para lá, 2 para cá, mas o Lula na liderança. E no segundo turno, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria no segundo turno. É pesquisa quase todo dia, né, gente? Mas vamos olhar. Segundo turno, Flávio Bolsonaro 42, Lula 40. Ontem, CNT-MDA dava o Lula na frente. Então, é empate, mas nesse caso aqui, com o Flávio Bolsonaro 2 pontinhos na frente. É empate na margem de erro. Mostra quadro ainda muito, muito equilibrado. Olha, uma novidade de ontem para hoje no cenário eleitoral, a gente não sabe se ela vai se configurar de fato, mas o presidente nacional do PSDB, o Aécio Neves, lembram do Aécio? Né? Convidou o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, lembram do Ciro Gomes? A disputar as eleições para presidente da República. O Ciro entrou no PSDB pretendendo ser candidato a governador do Ceará, ele já foi governador. Mas ele voltou ao PSDB agora, pretendendo ser candidato a governador. Mas o Aécio fez o anúncio de que tem um convite, se o Ciro quiser, para presidente. O Ciro já disputou outras 4 eleições, teve 4 derrotas em 98, 2002, 2018 e 2022. Ele foi ministro do Lula, depois rompeu com Lula, etc, etc. Ele está de volta ao PSDB e diz que vai avaliar o convite de Aécio Neves. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiantou em um dia a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, que pretende ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo Lula, tem que passar por essa sabatina. A sessão estava marcada para ocorrer no dia 29 de abril, foi remarcada para 28 de abril, uma terça-feira. Inclusive, hoje já, o Weverton Rocha, que é o relator, né, dessa indicação, leu na CCJ o relatório sobre a indicação de Messias. Laura, traz pra gente, por favor. Sim, Rodrigo, o senador Weverton Rocha, que é também vice-líder do governo no Senado, ele leu na manhã de hoje o relatório favorável à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, no parecer, o Weverton exaltou o currículo e também as qualidades do Messias, justificando que o AGU tem sim condições para ocupar a vaga no STF. O senador destacou principalmente a atuação do Messias na Advocacia Geral da União, que é o cargo que ele assumiu no início de 2023 durante o governo Lula. Durante a sabatina, o Messias ele deve responder questionamentos dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça e depois o relatório vai ser votado de forma secreta. E aí, caso aprovada, a indicação do STF, né, a indicação do Messias ao STF, precisa ser apreciada pelo plenário do Senado e é necessário o aval da maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, pelo menos 41 votos sim, Rodrigo. Então ele precisa de 41 votos, está trabalhando por esses votos. A situação melhorou um pouquinho, ele ainda não tem garantia, mas está avançando para ser aprovado no Senado. Pessoal, uma notícia que chocou o Brasil, hein? A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Narcofluxo, uma das maiores ações contra esquema de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas, criptoativos, né? A investigação mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de 1,5 bilhão por meio de estruturas sofisticadas de ocultação patrimonial, tem ramificação até no exterior. Agora, o mais importante, entre os alvos dessa operação está esse que aparece aqui na tela, Rafael Souza Oliveira. Talvez você não o conheça pela figura dele, mas o nome do perfil que ele controla você já deve ter visto aí na internet. Ele é criador da página Choquei, que tem mais de 27 milhões de seguidores no Brasil. Ele foi preso durante a operação, né? Essa página Choquei é talvez a mais influente no meio das fofocas na internet e como a gente tem mostrado aqui no ICL, a extrema-direita mudou a tática. Em vez de fazer política usando as páginas tradicionais da política de extrema-direita, eles estão fazendo política usando as páginas de fofoca, botando dinheiro, tem bet botando dinheiro em página, tudo isso sob investigação, né? Ao todo foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão, 39 mandados de prisão temporária expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista. Além de Rafael,
que é o chefão aí da Choquei. A operação atingiu nomes conhecidos do universo digital, como os funkeiros, o MC Rian e o MC Pose, né? Os dois também investigados pela Polícia Federal. A polícia apontou o Rian como um dos líderes e beneficiário dessa estrutura de lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio. Importante investigação, porque a gente fica olhando para a política e às vezes a política está sendo feita nessas páginas para eleger bandido. Importante a operação. Laura Couto, obrigado a você mais uma vez aqui pela participação na atualização das notícias. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu vejo lá no fundo da tela o abraço dos dois Chicos, o Chico Sá e o Chico Pinheiro. Ele tá te mandando um beijo, Chico. E Chico Pinheiro, é isso. O Rodrigo Viana. Nosso querido Chico Pinheiro aqui na redação também. Retornando hoje aos trabalhos. Muito bem, Chico Pinheiro. Então, mostra de novo. Abaixa aí, Chico. Ó, Chico, abaixa mais. Aí, o Chico de máscara. Tá voltando com tudo. Boa, Chico. Um beijo. Todo mundo com saudade do Chico aqui. Fala aí, Chico, tá com o microfone aberto. Não, tá aí, é porque eu tô aqui com a máscara aqui, né? É. Mas tô aqui de olho, aliás, todos os dias, de olho nesse CL urgente. Quando eu não consigo ver às 5, eu vejo depois. Eu sou daquela turma que não perde nenhum dia. É que isso. bom, Chico. Abreijos para você beijo, e toda Chico. a nossa comunidade. Beijo. É isso aí, beijão, que bom, que bom. Bom, para ficar por dentro das últimas notícias e coberturas do jornalismo do ICL, assina a nossa newsletter, importante, é mais um instrumento de informação. Newsletter, onde é que você assina? icl.com.br/news. Newsletter, para quem não conhece, né, é uma atualização de notícia que vem rapidinho, chega direto para você e só assinante é que tem acesso a ela. Então você assina em icl.com.br/news. Sem filtros corporativos, sem interesses econômicos ocultos, o ICL traz as informações em primeira mão para você. Valeu, gente. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado. Você, como jornalista, Gabi, você já teve os seus conteúdos censurados na rede ou o alcance do seu trabalho restrito pelas redes sociais? Olha, eu tenho percebido um movimento que parece que, dependendo dos conteúdos que a gente elabora, é mais difícil de chegar nas pessoas. Então, alguns conteúdos são entregues de acordo com o que é benéfico para essas plataformas e outros não. Já sofreu algum dano por conta dessa falta de divulgação das redes sociais? Já, eu tive um caso bem grave, na verdade, em que uma dessas empresas fez a cobrança de anúncios usando o meu CNPJ, sendo que eu nunca solicitei nenhum anúncio e nunca usei o meu CNPJ para solicitar nenhum serviço dessas plataformas e ainda assim eu recebi a nota fiscal de que eu tinha solicitado esse serviço, não só solicitado, como tinha usado o serviço dessas plataformas. Toda essa questão das Big Techs, o que você acha que é mais grave? Todas essas empresas, elas têm um poder e um valor imensurável nas mãos, que elas controlam e acabam decidindo os rumos da democracia de um país. Falando particularmente do Brasil, já faz muito tempo que a gente não tem uma regulamentação adequada por conta do lobby das Big Techs que atua em Brasília de uma maneira muito forte. E qual que é a importância, então, da nossa comunidade se mobilizar em torno dessa causa? A gente se mobilizar coletivamente para que se tenha uma resposta e uma pressão. Só a mobilização da sociedade pode ser um caminho para conseguir alterar a legislação ou, nesse caso, exigir que uma legislação, mas eu acho que o único caminho é que realmente a sociedade pressione para que a gente possa ter uma legislação. A gente teve agora, no ano passado, a questão do imposto de renda, né? A isenção para quem ganha até R$5.000 por mês veio por meio de uma mobilização da sociedade. Então, as plataformas realmente só vão agir se forem pressionadas. E hoje, o que acontece é o contrário, elas são gigantes, têm um poder absurdo e que acabam ditando a nossa vida em todas as nossas instâncias.